Olá, boa tarde, glórias a Deus. Eu glorifico a Deus por termos deitado, dormido, acordado e levantado, porque o Senhor Deus nos sustentou. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade é Jesus. Toda a Bíblia se resume no conhecereis a verdade, que essa verdade é Jesus. Glória a Deus, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia diz que sem mim nada podereis fazer. Glorificado e exaltado é o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Eu quero saber desses falsos líderes, falsos mestres, falsos profetas. Eu quero saber destes usurpadores, enganadores, covios de ladrões, mercenários da fé. Eu quero saber desses estarnatários da fé, que a Bíblia fala sobre a tribo de Levi. A tribo de Levi só existia uma tribo que recebia os dízimos do povo, que era alimentação, o qual eles recebiam e todos viviam em comum. Órfãos, viúvas, necessitados, estrangeiros, né? Então todos viviam e em comum. Todos vendiam as suas coisas, entregavam e todos viviam em comum. Aí eu pergunto para vocês, hoje e agora, por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu único Filho unigênito para que todos que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna, que o Senhor revela o profundo, oculto e escondido, que não há nada oculto que não seja revelado, e não há nada escondido que não seja descoberto. Então eu quero saber desses falsos profetas, qual é a tribo? É a tribo Deus e Amor? É a tribo Assembleia de Deus? É a tribo Batista? É a tribo Presbiteriana? É a tribo... Louvado seja o nome do Senhor Jesus. São essas tribos. Eu quero saber de vocês, quantas tribos tem no Brasil e no mundo de denominações? Quantas tribos tem que tira dízimo em dinheiro do povo? Lesando do povo, se dízimo não é dinheiro, é alimentação para se alimentar órfãos, viúvas, necessitados e estrangeiros. Então, todas essas tribos, quantas tribos existiam? Uma tribo. Porque agora, e vem de lá para cá, essas heresias. Quanto a Universal, Assembleia de Deus, Deus e Amor, Batista, Presbiteriana, né? Louvado o reino de Deus, né? O reino de Deus, que são essa denominação, louvado seja o nome do Testemunha de Jeová, né? Quantas tribos existem? Eu quero saber de vocês. E qual delas está cumprindo a palavra de Deus? Para ajudar órfãos, viúvas, necessitados, estrangeiros, viver todo mundo em comum. Qual dessas estão vivendo? Qual dessas estão vivendo? Porque de tantas tribos que existem, só tinha uma tribo. Quem é que está indo contra a palavra de Deus? Essas tribos são dos homens e não de Deus. Porque essa mesma tribo só foi lá em Israel. Quando o Senhor disse, Tetelestai, está consumado, vós sereis livres. Não tem mais tribo nenhuma. Não era para existir Deus e Amor, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Universal. Não era para existir mais nada disso. Templo feito pela mão do homem. Até os dias atuais, o templo qual foi construído lá em Salomão, foi caindo por terra, foi derrubado. Porque a Bíblia, o próprio Jesus, o próprio Deus, ele permitiu que este templo fosse erguido pelos homens. E o próprio Deus permitiu que esse templo fosse derrubado pelos homens. Porque ele disse que ele não habita em nada feito pela mão do homem. Ele habita dentro de mim e dentro de vocês, o Espírito Santo de Deus. Nós somos a arca e o Espírito Santo de Deus habita dentro da arca, que é esse corpo como nosso. Quando nós se demos para o Senhor, então estão indo contra a palavra de Deus, são corruptos. Todos esses são corruptos. Todos que têm casa de oração aberta são corruptos, porque abre para os seus meus prazeres, para tirar dízimo do povo, que dízimo não é dinheiro. Dízimo é alimentação. E só existia dízimo para uma só tribo, tribo de Levi. Agora veja quantas tribos tem no Brasil e no mundo. Então, quer dizer que tudo isso aí está fora da palavra.